Fala galera, tudo certinho? Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre assistência técnica e os motivos que fazem com que tenha uma boa parcela dos profissionais, os engenheiros agrônomos ou o pessoal que trabalha na agricultura do modo geral, os técnicos, que trabalham nessa divisão aí, que trabalham na parte da extensão rural, trabalham na parte da consultoria ou algo desse tipo. Lembrando também, se está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal, já curte esse vídeo e deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, curiosidade, aproveita. Bom, a gente sabe que o Brasil ele é conhecido internacionalmente por ser um país agrícola, né? Tem muita produção agrícola aqui, principalmente soja, milho, feijão. Regiões também produzem bastante arroz, trigo. Tem regiões que produzem aveia. Então a diversidade que nós temos de produção no Brasil é muito grande. O algodão, tem bastante algodão também. Quase esqueci dele. Mas a diversidade, a quantia de produtos que a gente produz em larga escala no Brasil é muito grande. O que acontece é que, como cada cultura dessa é muito dinâmica, cada ano a gente tem diferenças no clima, tem diferente expressão de doença, tem diferentes expressões de pragas. Acaba que o produtor, por ser uma pessoa muito ocupada, o produtor tem que se preocupar com a gestão, tem que se preocupar com compra de insumo, tem que se preocupar com organizar o time dele, a equipe dele para fazer a manutenção no campo, fazer a aplicação, fazer o plantio, definir momento de irrigação para quem tem irrigação. Inclusive, se você não assistiu o nosso vídeo sobre irrigação, recomendo bastante, vai estar aí no card. Vou deixar um card aí, se você tiver interesse nesse assunto, dá uma olhada lá, ficou bem interessante. O produtor tem muitas preocupações e acaba que ele não tem tempo para estudar a fundo, ver como que é o comportamento de uma praga, ver como que está a questão do comportamento de uma planta daninha. Então o produtor se preocupa com outras coisas e ele acaba terceirizando, vamos colocar assim, ele acaba terceirizando as decisões que envolvam a parte de manejo de uma cultura em si. E é nesse ponto, é nessa hora que entra a consultoria, ou que entra a extensão rural, que entra o pessoal que presta esse tipo de serviço. É muito mais cômodo para o produtor, muito mais rentável também, ele se preocupar com a compra, com a venda, com a organização do time, do que ele ficar se preocupando em entender o funcionamento de uma praga, o funcionamento de um herbicida. Esse tipo de coisa ele terceiriza e deixa para o pessoal da parte técnica. Geralmente vai ser um técnico agrícola, geralmente vai ser um engenheiro agrônomo, ou alguma pessoa que tem uma boa experiência nesse ramo de atuação. Acaba que é uma ajuda mútua, porque quando o produtor delega esse tipo de decisão para um consultor ou para um assistente técnico, ele está colocando as decisões na mão de uma pessoa que exclusivamente faz isso, faz esse tipo de tomada de decisão, que gasta o tempo dele estudando, se preparando, se capacitando para fazer exatamente o que o produtor está buscando. Então acaba que o produtor vai ter melhores resultados na lavoura e vai ser bom para o profissional também, porque ele vai estar ganhando dinheiro. Essa é a ideia de todo mundo, ganhar dinheiro para ter uma vida boa. E essa parte da consultoria, de dar assistência técnica, ela não é fácil para o cara que é o consultor, para o cara que é o assistente do produtor. Porque como dentro de uma cultura a gente tem várias nuances, várias pragas que atacam, tem várias doenças que atacam
independente da cultura que seja. Se estiver falando do milho, vai ter praga e doença específica que ataca o milho. Então, falando do soja, vai ter as pragas e as doenças que atacam especificamente o soja. Então, o consultor ele vai ter que estar presente na propriedade a cada poucos dias, vai ter que fazer uma análise, vai ter que ficar verificando aquela lavoura, talhão a talhão da fazenda, com uma frequência significativa. Isso é cansativo, mas foi a profissão que ele escolheu, foi o ramo de atuação que ele tentou buscar, que ele busca e que ele atua. Acaba que a consultoria, de um modo geral, a assistência técnica, do modo geral, ela acaba trazendo benefícios muito grandes para o produtor. Então, pega uma pessoa que faz uma consultoria com uma qualidade boa, o cara acompanha desde a escolha do adubo que vai ser usado, o cara ajuda na tomada de decisão até do momento de compra ideal. E isso é muito bom para o produtor. Ter alguém que seja capacitado, ter alguém que trabalhe na área para desenvolver esse tipo de ajuda para ele, digamos assim. No primeiro vídeo dessa série eu tinha feito uma analogia de que a agricultura é uma grande máquina formada por várias engrenagens, né? E a assistência técnica, de uma forma geral, ela acaba sendo uma dessas engrenagens e que tem uma função muito importante para conseguir desenvolver e desencadear todo o processo produtivo. Mas o que faz daí esse consultor, esse assistente técnico, essa pessoa da extensão rural que está lá junto com o produtor? Basicamente ele vai ser um auxiliar na tomada de decisões. Vai ser o consultor, vai ser o assistente técnico que vai ir lá na propriedade, vai pegar a análise de solo. Para quem não conhece ou não sabe, para que a cultura consiga atingir um determinado teto produtivo, consiga atingir uma produção, ela precisa se alimentar. E em função da região, muitos solos eles não têm a capacidade de oferecer a quantidade de alimento, a quantidade de nutrientes que a planta precisa para atingir uma produção que seja, uma produtividade que seja no mínimo satisfatória. Então o que a gente faz? Nesse tipo de área, nesse tipo de condição, a gente tem que fazer adubação. Até fazer adubação para repor a quantidade de nutrientes que a gente extrai do solo para conseguir produzir. Então o solo, quando a gente faz adubação, a gente também está fazendo a manutenção da qualidade do solo. Mas isso vai ter um vídeo mais para frente. Eu quero fazer um vídeo específico falando sobre adubação para vocês. Então esse assistente técnico, consultor, ele vai na propriedade, vê a análise de solo, como é que tá, vê que nutriente que está faltando, e assim ele toma a decisão junto com o produtor de qual que vai ser o adubo que eles vão usar naquela fazenda. Beleza, escolheram o adubo que vai ser usado. Agora esse produtor ele precisa, junto com o assistente técnico dele, junto com o consultor, ele precisa definir qual a cultivar, ou qual variedade de soja, variedade de milho ele vai colocar na fazenda dele. Deixa eu trocar de mão aqui, galera, que tava doendo o braço. Mas então, depois que foi feita a escolha da adubação, o produtor e o consultor eles precisam escolher qual vai ser a variedade que eles vão usar. Então o milho, por exemplo, ou soja, por exemplo, qualquer que seja a cultura, dentro de cada cultura a gente tem opções. As empresas elas desenvolvem, cada uma desenvolve algumas variedades de milho que a gente chama, que eles podem ter inserido uma tecnologia nesse milho, podem ter escolhido uma variedade que tenha um sistema radicular maior, tenha uma posição de folha diferente, que tenha, por exemplo, um ciclo de vida diferente. Tudo isso são diferenças que fazem com que a gente tenha diversas variedades no mercado. Então, o milho que tem uma característica específica é considerado como uma variedade. Então, o milho
por exemplo, a cultivar a cultura que seja, vamos colocar o soja. O soja, esse aqui tem resistência a uma determinada doença, então é uma variedade. Esse aqui tem um peso de grão diferente, então é outra variedade. Mas tudo isso é definido pelas empresas e eles lançam no mercado daí cada variedade dessas com nome, com código, como se fosse as pessoas. A gente tem um monte de ser humano, só que cada ser humano é individual, então o mesmo vale para as culturas. A gente tem o soja, que é soja, só que dentro da cultura do soja existem as variedades, que é o soja com a característica específica dele. Então, como cada variedade dessas que tem disponível no mercado tem uma característica, fica bem favorável, fica bom para o produtor e o consultor eles escolherem uma variedade que melhor se adapta para a condição que eles têm na fazenda. Se é uma fazenda que tem menos chuva, então o produtor e o consultor vão buscar uma cultivar que tenha um sistema radicular, que tenha mais quantidade de raiz, por exemplo, para conseguir buscar água em profundidade, no perfil do solo. Tudo isso são pontos que o consultor ajuda o produtor a definir, que são detalhes que às vezes o produtor sozinho não conseguiria perceber, mas que o consultor, o assistente técnico, consegue dar essa força para ele, né? Escolher uma variedade, agora ele precisa ajudar os caras a fazer a regulagem na hora do plantio, definir profundidade de semeadura, que a semente ela precisa ser colocada numa profundidade do solo correta, não pode colocar a semente muito funda ou muito rasa, senão não vai nascer. Então o consultor ajuda a fazer esse tipo de trabalho. Fez o plantio, agora eles precisam se preocupar com a manutenção desse campo. Não adianta nada plantar e não fazer uma manutenção. Se preocupar com fazer uma aplicação de fungicida para controlar a doença, uma aplicação de inseticida para controlar as pragas. Se o produtor não fizer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de manutenção, poucos dias ele não vai ter mais lavoura. As pragas e as doenças vão tomar conta e vão acabar com a lavoura dele. Então toda essa tomada de decisão passa pela ajuda de um consultor. E é claro, não são todos os produtores que têm capital financeiro ou que têm até vontade, digamos assim, de pagar uma consultoria ou pagar uma pessoa que tenha esse tipo de capacitação. Porque acaba envolvendo um custo para ele, por mais que ele tenha retorno no final das contas, ele tenha mais lucro. É difícil do produtor muitas vezes entender esse tipo de cálculo, entender esse pagamento da consultoria ou da assistência como um investimento. Depois que o produtor e o consultor, no caso a cultura em si, passou dessas fases críticas, a gente precisa fazer a colheita. Então tá lá também o consultor fazendo a verificação da perda da colheita, que as máquinas, de uma forma geral, elas não têm uma eficiência de 100%, digamos assim. Elas não vão entrar na lavoura, começar a colher e vão colher 100%. Sempre tem perda. Tem alguma coisa que debulha, tem um grão que não vai ser aproveitado. Mas a ideia é que o consultor, o assistente técnico, vá lá dar uma força para o produtor, para a equipe de campo, fazer a verificação, tentar identificar aonde que essa máquina está perdendo, eficiência, em qual ponto que ela está jogando o grão fora e não tá aproveitando, para tentar minimizar a perda do produtor, porque é complicado o produtor fazer um investimento que não é barato numa lavoura, fazer todo o investimento para manutenção, pagar o consultor, pagar a máquina, comprar o diesel, tudo isso, e quando ele for fazer a colheita ainda ele perder o grão por questão de descuido, por uma regulagem da máquina, alguma coisa do tipo. Então o consultor está presente nessa parte final também. E muitas vezes o consultor pode se fazer presente na venda também dos produtos, identificando o melhor ponto de venda,
relação ao tempo, né? Um melhor identificando uma alta ou identificando uma baixa e evitando que o produtor venda no momento errado. Então, o consultor ele acaba sendo o braço direito do produtor rural dentro da fazenda, e a ideia dele é conseguir levar informação para o produtor, conseguir resolver os problemas dele, cobrando um valor financeiro em troca. Isso é interessante para ambas as partes, é interessante para o produtor porque ele acaba ficando mais livre para tomada de decisões que na visão dele são mais importantes, e é interessante para o consultor também porque ele vai estar ganhando dinheiro de uma forma lícita ali. Galera, se vocês tiverem dúvida, tiverem curiosidade, se gostaram desse tipo de vídeo, já deixa aí nos comentários, deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal. Vamos trocando uma ideia, vamos continuando esse nosso bate-papo aqui nessa série do Por Que Fazemos, e vamos agregando conhecimento uns para os outros aí. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.